Glória a Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 2 Samuel 12, do versículo 10 ao 21, onde vamos falar que Davi não cumpriu com os mandamentos de Deus. Aleluia. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Aleluia. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este efeito deste lugar, sobremaneira a que o inimigo do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temia os servos de Davi, disse-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixinho, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de veste, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, se levantaste e comeste o pão? Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Desprezar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Senhor. Inversamente, os cristãos mostram o seu amor a Deus amado e cumprindo seus mandamentos. Está lá em 1 João 5, do versículo 3 e 4. A própria casa de Davi seria um instrumento de julgamento divino. A palavra: tomarei as suas esposas e as darei ao teu vizinho, foram cumpridas em Absalão, filho de Davi, quando ele tentou usurpar o reino de seu pai. A resposta do rei: pequei contra o Senhor. Está lá no livro do 2 Samuel, 12, do versículo 13. Diz assim: a resposta ao rei: porque contra o Senhor transpassaste. Aleluia. Nitidamente com a de Saul, quando Samuel o encontrou com o seu pecado. Está lá em 1 Samuel 15, do versículo 15 ao 20 e o 21. Saul
de uma culpa após a outra. Mas o coração de Davi, lá em 1 Samuel 13, do versículo 14, não deixaria fazer assim. Natã garantiu ao rei que a sua vida seria poupada. A linguagem desse versículo aqui, do versículo 14, do capítulo 12 de 2 Samuel, é difícil e tem sido traduzida de diversos modos. As palavras, os inimigos do Senhor blasfemarem. Enfatiza o modo descuidado com que Davi tratou a palavra de Deus. Outro manuscrito também trazem assim: você deu motivo para o inimigo do Senhor blasfemarem, indicando que os inimigos de Deus o trataram com desdém, porque viram a hipocrisia de seu líder escolhido. Em ambos os casos, o líder de Deus tinha cometido um pecado absolutamente público, fato que contribuiu para o veredito de Deus. A criança morrerá. Deus não deixaria essa criança. Uma recordação do adultério e assassinato de Davi viver. Aleluia. Davi buscou o jejum, passando a noite prostrado sobre a terra, em humilhação perante o Senhor. Ele se arrependeu do seu pecado, mas teria de enfrentar as consequências do seu delito. Aleluia. O comportamento de Davi após a morte do filho contradisse aquilo que seus servos pensavam que aconteceria. O jejum naturalmente seguia a morte de um ente querido, mas Davi levantou-se e comeu. Aleluia. Aqui Deus ele deixa bem claro, ele perdoa, mas tem consequência. Deus sempre vai nos perdoar, mas as consequências virão. Se você plantou algo de ruim, você vai ter que colher, uma hora ou outra vai ter que acontecer alguma coisa. Deus ele vai nos tocar, ele vai nos repreender, porque o pai, ele repreende o filho que ama, né? É a palavra de Deus. Então, ele vai te repreender. Você vai ter que passar alguma coisa para você lembrar do seu delito, do mal que você fez. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor também, né? Então, vamos começar logo a buscar esse Deus, vamos começar logo a pedir perdão, para que Deus venha te perdoar e amenizar o teu tratamento. Eu me lembro um dia que eu adoeci muito, fiquei muito enferma. Então, um missionário da igreja, ele disse: pastora, eu fui orar pela senhora. E o Senhor falou muito claro comigo, que a senhora tinha pedido para ele lhe quebrar, e ele estava ali quebrando. Muitas das vezes ele quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu. E ele estava me quebrando. E eu estava aceitando. Por quê? Porque eu sabia que Deus ia me moldar, que ele ia mudar alguma coisa da minha história e na minha vida. Me mudou muito. Hoje eu entendo muitas coisas de Deus, da forma que ele trabalha, o tratar dele com cada um. Então aceite o tratamento, aceite a mudança. Porque Deus, ele quer fazer um vaso de excelência para ele. Para acontecer esse vaso de excelência, precisamos de mudança, precisamos nos render aos pés do Senhor. Fazer a vontade dele de verdade, para que tenha mudança, para que as pessoas te olhem e vejam um ponto de luz. Ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus. É disso que nós precisamos. Que Deus esteja sobre nós, que o Espírito Santo nunca nos deixe, porque vai doer se o Espírito Santo sair da tua vida. Ele vai ficar só te observando. Deus te quebrar. Deus quebra, mas ele vai fazer um vaso de excelência. Amém? Somente confia.
Confia no tratamento de Deus, que tudo é para a honra e glória dele, para que amanhã nós possamos contar o milagre que ele fez na minha vida, que ele vai fazer na tua vida, amém? Deus te abençoe. Onde chegar essa mensagem, que Deus venha cuidar de cada detalhe da tua vida. É final de ano, né? Que Deus venha te dar o melhor da terra, amém? Deus é contigo, confia. Ele quer escrever uma nova história, só depende de você, amém? Até a próxima.